Olá queridos dorameiros! Hoje vamos falar sobre os doramas com a segunda temporada. Vocês gostam quando seu dorama querido tem parte 2? Alguns até mais que isso? Será que isso é uma coisa boa, ou ruim? Dão um desfecho ou são só enrolação? Vamos trazer alguns exemplos de todas essas situações, claro que com doramas incríveis, e sequências que esperamos há muito tempo. Começando por amor, casamento e divórcio. Quero aproveitar a oportunidade para me retratar sobre ele. Tinha muita expectativa neste dorama, que tratava a história dos personagens mostrando os dois pontos de vista, tanto do homem quanto da mulher, e não era uma história linear, ou seja, você começa sabendo o que vai acontecer e depois descobre o porquê as coisas tomarão tais proporções. Este é um dorama emocionante e cheio de reviravoltas, que vai te dar muito ódio, mas é justamente por isso que você vai ficar viciada e assistir um episódio atrás do outro loucamente. Ele conta a vida de 3 mulheres casadas que são amigas e trabalham em um programa de rádio. Bem-sucedido, cada uma delas vive um momento específico em seu casamento que parecia feliz, mas que estava prestes a desmoronar. Alerta de machismo e ranço à vista. São 3 temporadas deste dorama, onde a primeira é bem machista, e dá muito ódio, mostrando homens se dando bem ao trair as esposas. A segunda temporada é mais interessante, mostra o jogo virando para todos os personagens, o que me deu esperança que a terceira ia fechar com chave de ouro. Mas não, a terceira foi totalmente decepcionante, não é que acaba mal, mas não teve nada surpreendente. Então vim aqui para deixar o aviso de uma possível decepção, porque as temporadas que deveriam servir para fechar bem a história não fizeram jus à expectativa que eu tinha, e acho que muita gente concorda. Se você já assistiu, me fale o que achou. Se tiver uma 4ª temporada eu aviso vocês e conto se vale a pena ou não. Vai, Cara de Lula 2, A Hora de DT, Apple Dog. Agora vamos conversar sobre segundas temporadas de dramas chineses. Eles normalmente fazem uma reciclagem da história original, o que raramente me agrada. O que não quer dizer que eu não me divirta assistindo. Neste dorama, por exemplo, a primeira temporada conta a história de uma garota que se apaixona à primeira vista por uma lenda dos jogos online, e suas tentativas de se aproximar do cara, com toda sua fofura e inteligência. Já na segunda temporada, o ambiente mudou, e o esporte agora é o combates de robôs. Não devem ter achado as competições online da primeira temporada visuais o suficiente. E quiseram mudar. Ajudou, mas também trouxe uma vibe de fanfic. Além disso, o foco vai para o romance entre o primo do protagonista da primeira temporada, e a jogadora que o inspirou a ingressar no esporte, e por quem é apaixonado desde os 15 anos. Apesar de muito fechado e quieto, sua adoração pela jogadora é algo que faz pouco esforço para esconder, apesar de serem adversários no campo dos combates de robôs. Fica meio confuso saber quais histórias pessoais dos personagens foram mantidas ou não da primeira temporada, além da mudança do esporte jogado, então não gostei muito da história como continuação. Mas você não precisa necessariamente assistir a primeira temporada para embarcar na segunda. Só que, sem esse contexto você deve perder alguns easter eggs que eles jogam pro público. Para quem já assistiu o dorama original, é legal ver o desenvolvimento do casal, que tinha sim muito potencial, e pouco palco. A atriz ter sido trocada eu já não gostei, já que achava a anterior simplesmente fabulosa, e esta só que aí. No mais, é uma história muito fofa, que consegue o mesmo feito da primeira temporada, de sempre finalizar um episódio te obrigando a assistir o próximo. Crônicas de Arthdal. E então temos essa tão desejada continuação, que eu espero desde 2019, quando a primeira temporada foi lançada, e que terminou em um momento de absoluto ápice da história. Precisava de uma continuação mesmo. Mas ela veio com bastante atraso, e algumas mudanças.
Mas primeiro deixa eu explicar do que o dorama se trata. Ele se passa em uma terra fictícia chamada Arthdal, em que existe uma outra espécie mais forte, quase bestial, e com sangue azul, diferente dos humanos normais, com sangue vermelho. Também existem os híbridos das duas raças, de sangue roxo. Nenhum deles são bem vistos pelos humanos, para um choque de 0 pessoas. Um dos protagonistas da história é Yeon-seon, um mestiço que criado em uma tribo mais primitiva, onde vivia de maneira simples e feliz. Mas logo o povo de Arthdal chega à tribo, trazendo muita dor, angústia e confusão para esta sociedade outrora tão pacífica. Essa desgraça toda em grande parte é causada por Tagon, um general que causou o genocídio da população de Saeng-Azul, e está escravizando os territórios vizinhos. O que faz você pensar que ele é mal encarnado, né? Só que não. Como todo personagem nesta história, ele tem seus defeitos e qualidades, ninguém é o perfeito, e ninguém é completamente malvado. Cada um tem sua jornada, e a de Yeon-seon será encontrar sua força, para libertar a sua tribo, e amigos, deste governo tirânico. O que eu mais gostei da primeira temporada foi os diversos pontos de vista que ela trazia, todos os personagens com seus próprios motivos, sonhos, e histórias de vida, que fazem você torcer um pouco para ambos os lados. Já a segunda temporada foca muito na guerra prestes a acontecer, e o ponto de vista dos protagonistas, fazendo que não tenhamos mais esta dúvida sobre para quem torcer. Eu achei uma perda. Mas então vamos para a minha crítica, sobre esta continuação. Primeiramente, a mudança do protagonista. Eu entendo que a temporada poderia não acontecer sem essa troca, e eu gosto muito do Lee Jong-gi, mas eu acho ele muito sério. Ele não tem o calor que o Song Joong-ki conseguia trazer em um personagem, ou a inocência que ele colocava em outro. Já que sim, eles interpretam gêmeos na história, e me desculpa, mas eu não consegui diferenciar estes dois personagens quando interpretados pelo Lee Jong-gi. Fora isso, tem o problema do tempo de espera para a continuação ter sido muito longo, e eu ter esquecido de muitas histórias dali. Aí você pode me culpar, por não ter reassistido a primeira temporada primeiro, antes de continuar a história, mas eu me conheço, e se eu reassistisse a temporada anterior, ia ficar ainda mais apegada ao Song Joong-ki no personagem, o que ia fazer com que rejeitasse ainda mais a atuação do Lee Jong-gi. Então eu fiz o que pude. Agora um ponto positivo, a história continua tão empolgante quanto a da primeira temporada, e você quer cada vez mais descobrir o final disso tudo. Acho curioso que há pouco tempo tivemos uma outra continuação que também mudou o protagonista, mas teve uma abordagem completamente diferente. Estou falando de Alquimia das Almas. Já cansei de falar desse dorama no canal, mas queria comparar alguns pontos nestas duas continuações. Primeiro, ela veio muito pouco tempo depois da primeira temporada, o que ajudou demais a preservar a empolgação dos fãs na história, e a memória dos acontecimentos. Ela também trouxe um motivo para a troca da protagonista, que levantou uma nova discussão para o dorama. Por último, uma grande diferença entre as duas continuações é a distribuição. Enquanto a Alquimia das Almas teve sua sequência disponibilizada pela Netflix, assim como sua primeira parte, Crônicas de Arthdal não terá sua continuação disponibilizada no site, que abriga sua primeira temporada no Brasil. O que fez com que a divulgação da continuação não acontecesse por aqui. Por enquanto, a continuação só pode ser assistida em sites fansubs, apesar de que ela deve entrar futuramente no catálogo da Disney Plus. Só não entendi se ambas as temporadas vão para casa do Mickey, ou se agora teremos uma temporada aqui, outra lá. Uma confusão. Caçadores de Demônios. Esse dorama de ação teve sua primeira temporada super cativante e gostosa de assistir, mas acabou se perdendo em partes nesta segunda temporada recentemente terminada. Mas vamos aos pontos que me fizeram chegar a isso. Para começar,
A primeira temporada apresenta os personagens e te emociona com o relacionamento interpessoal entre os protagonistas, que lutam para defender o mundo contra os demônios, que se apossam do corpo das pessoas. Eu simplesmente amei a primeira temporada, porque ela mostra um trabalho em equipe incrível, e um grupo de pessoas totalmente aleatórias, que se consideravam como uma família. A segunda temporada pra mim deixou a desejar. Colocaram um vilão forte, e adicionaram um garoto ao grupo dos caçadores. Até entendo que tentaram criar um ar cômico com ele, mas não achei que ele acrescentou o suficiente para a história. Ele ficou meio subaproveitado. Senti que tudo ficou só nesse vilão que não morria nunca, mas também não fazia muita coisa, e acabou perdendo o que tornava a história tão especial. Eles tentaram criar histórias paralelas para cada personagem, mas no final das contas senti que não vingou muito, foi fraca perto da primeira. Em todo caso, as duas temporadas são boas, mas como minha expectativa era alta, senti que a segunda deixa a desejar. Revoltas à parte, também tivemos segundas temporadas muito boas, que foi tudo que esperávamos. Então vamos a elas. Hello My Twenties. Esse dorama tem uma vibe super jovem e colegial. Ele conta a história de 5 estudantes universitárias que começam a dividir uma casa, aqui a gente chama de república, né? Cada uma tem um tipo de personalidade diferente, vive seus próprios dilemas pessoais, mas vão perceber que compartilhando com suas colegas a vida pode ser muito mais leve e feliz. Nada como ter amigas. A segunda temporada se passa um ano depois da primeira, agora mais velhas e maduras, em busca de novas experiências. As garotas recebem uma nova colega de casa, que vai trazer mais lições de vida pra gente, e nos cativar demais. Romance é algo que não vai faltar por aqui, então assistam. A cobertura. Um dos doramas que mais me surpreendeu dessa lista foi esse. Eu vi muita gente falando bem dele, mas particularmente nunca me chamou muita atenção. Resolvi assistir a primeira temporada para ver do que se tratava e quando percebi já tinha acabado as 3 temporadas. O dorama, além de estar entre os mais assistidos de todos os tempos, tem uma história bem construída, várias reviravoltas, e muita gente ruim fazendo o que bem entende, achando que o dinheiro resolve tudo, mas quebrando a cara e aprendendo seu real lugar no mundo. Esse é basicamente um dorama que tem de tudo: vingança, romance, adolescentes, adultos, cachorrada, personagens complexos, enfim, sabe quando você passa muita raiva e odeia muitos personagens? Feliz ou infelizmente esse vai ser o sentimento predominante do dorama, e também o que vai te fazer querer assistir até o final. A cobertura conta a história de famílias ricas que moram no mesmo prédio luxuoso, e que vivem esbanjando mentiras e segredos. As famílias fazem de tudo pelo sucesso de seus filhos, sem limite algum, o que claramente é refletido na personalidade dos filhos, que são totalmente mimados e problemáticos. As 3 temporadas são continuações sequenciais. Da primeira para a segunda temos um pulo de 2 anos, e uma reviravolta gigantesca na nossa mente com muito mais treta, mas a terceira consegue te surpreender ainda mais, com uma vingança super bem elaborada. E sim, se você quiser ver justiça neste dorama vai ter que aguentar e assistir até o final. Alice in Borderland. Esse pra mim é o ápice dessa lista e também o meu grande medo. Antes de mais nada, já alerto que para assistir, você tem que ter sangue frio e estômago forte, porque esse dorama japonês é a mistura perfeita entre jogos vorazes e jogos mortais. Então se não gosta de tortura e jogos inteligentes de sobrevivência, desiste. Mas se você se interessou, e tem mais de 18 anos, é uma ótima pedida. Alice em japonês se pronuncia Arizu, o nome do nosso protagonista, um jovem viciado em games que está sem rumo na vida, mas acaba em uma jornada com seus 2 melhores amigos, onde vão precisar competir em jogos perigosos para poderem sobreviver. Antes de começar o jogo,
Eles recebem um celular que explica o desafio que está por vir. Temos jogos de raciocínio, resistência à física, trabalho em equipe, psicológico-emocionais, e enfim, quanto mais difícil o desafio, mais dias de vida eles ganham. Dentro desses jogos, eles acabam encontrando com outras pessoas, que também estão vivendo essa mesma tortura, e lutando por suas vidas, e vão tentar desvendar o que está por trás dessa loucura toda. A primeira temporada é uma temporada de descobertas, onde os protagonistas começam a entender o que está acontecendo, e começam a conhecer outras pessoas que podem se tornar seus aliados. A segunda temporada já é mais densa, o que encaixa perfeitamente com a proposta da história, além de aumentar o grau dos desafios, ela é mais intensa também na relação entre os personagens. A grande questão que me aflige é que a segunda temporada acaba de forma coerente e até satisfatória, mas deu brecha para uma terceira temporada, que foi anunciada recentemente. O grande caos disso é que o mangá termina junto com a segunda temporada, então quer dizer que a Netflix vai criar uma temporada mais por conta própria. Vou torcer para ser tão boa quanto as duas temporadas já lançadas, mas só Deus sabe sobre o resultado. Mas super recomendo o dorama. Até agora, em último caso volto para dizer que vocês podem parar na segunda temporada mesmo, e serem felizes. Anyong Shingus